Aleluia, pode sentar. Tudo bem, meninas? Que recepção calorosa, que delícia. Uau! Amém. Vem, Senhor, continua aqui entre nós. Gente, que alegria para nós. Eu não vou ser redundante aqui, porque a Cassiane se expressou tão bem. Ela falou a verdade, né? Como nós fomos acolhidas aqui, estamos sendo recebidas com tanto carinho, que a gente fica até constrangido, assim, com tanto amor, tanto carinho de toda a equipe. Pastora, Deus abençoe muito a sua vida. Nós estamos em concordância com tudo que a Cassiane falou aqui. E a gente sabe que o Senhor quer falar ainda mais conosco. O nome dessa conferência, né? Empoderadas. Você tem ouvido tanto falar nessa palavra, né? Empoderamento, empoderadas. E eu queria conversar um pouco com você sobre isso, à luz da bendita palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Gente, nós estamos vivendo dias que muita coisa está aparecendo, muita conversa atravessada está aparecendo. E nunca se houve um ataque tão frontal assim às Escrituras, como nós temos ouvido nos últimos tempos, né? Nós não estamos falando aqui de pessoa alguma, nós estamos falando de uma ideia maligna por trás de homens e mulheres que temem a Deus, que amam a Deus, mas que em algum momento, né, entram por um caminho equivocado de questionar as Escrituras. Gente, quando a gente vai lendo a palavra de Deus e a gente vai vendo um livro que foi escrito totalmente em torno de 1.500 anos, com 40 autores diferentes, e esse livro tem uma narrativa linear, profetiza e 400 anos depois cumpre, né? Ciro foi um rei que Deus falou sobre ele 400 anos antes dele nascer. Deus deu nome a ele, que ia libertar o povo dele através do meu servo, Ciro. Então assim, a gente vai vendo a narrativa bíblica de uma riqueza, de uma profundidade. E quanto mais você se aproxima das Escrituras, mais perplexa você fica e mais você entende que não se trata de um livro escrito apenas pelas mãos humanas, mas escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Gente, se a gente começar a questionar as Escrituras, nós perdemos completamente o farol. Um barco não colide contra as rochas porque ele enxerga o farol. E a palavra de Deus é o livro que nos mostra, que nos apresenta quem é Deus, como ele pensa, como ele agiu ao longo da história, o que ele fez, o que ele providenciou para nos termos de volta vivendo o plano original para nós e o que ele fará, o desfecho da história. E quando isso é maculado, nós perdemos a esperança. Porque qual que é a nossa esperança? Qual que é a esperança cristã? A esperança cristã é que Jesus vai voltar. E que os mortos ressuscitarão em Cristo. E que o Senhor vai reinar, que a Nova Jerusalém, nós vamos estar com Cristo, mas depois a Nova Jerusalém desce do céu e se estabelece na terra. E o governo que vai estabelecer a justiça plena, não vem nem da direita nem da esquerda, vem do eterno. Só Ele vai poder colocar em ordem a bagaça que a gente deixou esse mundo. Só Ele. Então, às vezes, combatendo uma ideologia demoníaca, nós criamos uma outra ideologia. E aí, quando a gente pensa que não, a gente está dançando a música que o inferno está tocando. Porque a gente está colocando a nossa esperança em homens, colocando a nossa esperança em governos. Eu não estou dizendo que a gente deve ser apolítico. Não, a gente é cidadão, a gente vota, a gente paga imposto. A gente tem o direito de reivindicar nossos direitos e deveres também, cumprir os nossos deveres. Mas não coloque nisso a sua esperança. Não coloque no homem, no braço de carne, a sua esperança, porque nós chegamos num declínio humano tão grande que só a intervenção radical de Deus estabelece a mudança que nós ansiamos ver. E enquanto a gente ainda não vê uma terra onde a gente pode andar com liberdade, sem medo de assalto, sem medo de ladrão, onde a gente não tem a cobiça
tirando da boca do pobre, do miserável, para deixar mais rico o que já é rico. Enquanto a gente não vê isso, a gente vive hoje sob o reino daquele que vai reinar, e a gente vive de um jeito que deixa o mundo confuso. Peraí, como é que eles têm paz? Como é que eles têm provisão? Como é que eles são perseguidos e apanham e continuam cantando? Gente, essa pandemia está mostrando para a gente que a gente não tem poder e controle sobre absolutamente nada, que Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o controle. Então vamos aprendendo a lição rapidamente, vamos voltando para o Senhor, porque nós às vezes nos estribamos no nosso próprio conhecimento, no nosso próprio entendimento, e nós estamos colocando pessoas e ideologias, e ideias e conceitos no trono que só pertence ao Senhor. A linha é muito tênue, gente. A linha é muito tênue. E Satanás quer nos manter o quê? Odiando. Satanás quer fazer a gente odiar quem pensa diferente da gente. Mas não é isso que a gente vê Jesus fazendo, né? A gente não vê Jesus falando uma palavra sobre o injusto e opressor governo romano. A Bíblia não registra nada de Jesus fazendo motim, de Jesus fazendo reivindicação, de Jesus fazendo protesto. Não tenho nada contra protesto, gente. Eu estou querendo só dar um norte para vocês. A nossa esperança é que Jesus vai reinar. É isso que a gente canta no Aleluia de Handel, né? E Ele reinará para sempre. A gente canta, mas a gente não crê? Você crê que você vai ressuscitar? Crê mesmo? Mas ninguém quer morrer, né? Aí a gente fala, Jesus, vem Jesus. Espera aí, Helena, não ora assim com tanto fervor que eu quero casar primeiro. Vocês entenderam como é que o nosso relacionamento com Deus ainda é muito superficial? A gente está apegado às coisas dessa terra. My precious. Meu emprego, meu casamento, meus filhos, meu título, a minha igreja. Gente, só para você ter uma ideia. O que nos aguarda é tão sublime, tão sublime, tão sublime, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Sabe por que a gente não vai ter mais casamento? Porque o casamento hoje, o nosso casamento hoje, o plano de Deus é que o casamento humano, terreno hoje, ele seja um paliativo, ele seja uma sombra do casamento que está para acontecer. E quando esse grande casamento entre Cristo e a igreja acontecer, ele vai ser algo tão prazeroso, tão maravilhoso, tão pleno, que o outro casamento não vai ser mais necessário. Vocês já pararam para pensar nisso? O que vai rolar, hein, gente? Eu fico pensando, será que eu posso ser trasladada? Será que eu posso ficar livre da lei da gravidade? Eu posso impulsionar o corpo assim, dar umas piruetas no ar? Eu não sei, mas eu gosto de pensar nisso, eu gosto de pensar na eternidade. Então, quando as escrituras elas são atacadas, essa esperança que está sendo saqueada, leia a Bíblia. E faça oração, se quiser crescer. As escrituras são o farol. E quando a gente conhece o Deus da Bíblia, a gente não vai criar na nossa cabeça o Deus Papai Noel. Porque tem um tanto de gente que está acreditando no Deus Papai Noel. E está frustrado, porque Papai Noel não deu presente. Mas eu fiz tudo certinho, eu comportei. Eu comportei o ano todo. Papai Noel, ó. Deus nem me liga. Deus Papai Noel. Ou então Deus gênio da lâmpada. Eu orei, jejuei, fui no culto, dizimei. Esfregando a lâmpada. Agora, vem aí, gênio, satisfaça os meus desejos. Esse é o Deus gênio da lâmpada, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que nos amou quando nós não tínhamos condições e nada em nós que pudesse ser amado. As misericórdias dele são renovadas todas as manhãs. Você está respirando aí ainda porque ele te dá vida. Essa história de meu corpo, minhas regras é uma balela, porque o meu corpo não é meu. Eu não posso dar vida ao meu cérebro, não posso dar ordem aos meus pulmões. O meu coração não bate pela minha vontade.
É tudo sobre Deus, o meu corpo é dele. Ele, as regras são dele. Ele é que manda, ele dá a vida e ele tira a vida a hora que ele quiser. Ele é Deus. Então a gente está precisando de sacudir a cabeça e colocar umas coisas no lugar. Porque de vez em quando a gente vai deixando essas ideias malignas, até mesmo dentro da igreja, entrar no nosso coração. O diabo não vai plantar ideia falsa lá fora não, gente. Lá fora o povo já está dançando a música que ele toca. Ele vem no meio do povo de Deus, cerceando na casa do Senhor, tentando implantar mentiras na boca de gente respeitável. Então, Senhor, que o Senhor me livre de ser uma pedra de tropeço na vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Empoderamento é a obtenção, aumento ou fortalecimento do poder. Reforço de poder ou elevação do estatuto de um grupo social minoritário ou marginalizado. Processo de reforço da autoestima e da autoconfiança, de que resulta um maior controle da própria vida, uma maior realização pessoal. Alargamento das competências atribuídas a um trabalhador, a um departamento, etc. Isso é empoderamento. Agora, segundo o dicionário da língua portuguesa, há muitos significados para poder. Muitos. Poder é ter faculdade de, ter possibilidade de ou autorização para. Ter poder é estar arriscado ou exposto a, arriscar-se, expor-se a. Ter ocasião, ter oportunidade, meio de conseguir, ter força para. Ter calma, paciência para. Achei interessantíssimo. Está falando uma verdade. Às vezes a gente pensa que poder é só força. Não, às vezes poder é calma. Poder é mansidão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ter força de ânimo, energia de vontade para. Ter o direito, a razão, o motivo. Ter vigor, robustez, saúde ou capacidade para argumentar, para suportar. Ter ocasião ou oportunidade. Ter possibilidade. Dispor de força ou autoridade. Ter força física ou moral. Ter influência, valimento. Ter força, robustez, capacidade para suspender, aguentar, suportar. Quando Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece, ele estava aprisionado, privado da sua liberdade injustamente. Às vezes a gente isola o versículo e usa ele triunfalmente. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas os versículos anteriores dizem assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu posso ser humilhado, eu posso ser exaltado, eu posso ter muito e eu posso passar fome. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas às vezes a gente esquece dessa parte e a gente usa só a segunda parte. E gente, eu vou contar para vocês uma coisa. Essa pandemia ela vem para nos ensinar. Se você quer ganhar força muscular, você precisa de treinamento. E quando você está exercitando um músculo, dói. E você olha para a cara do professor querendo dar um soco na cara dele. E ele olha para a cara de você falando, nem ligando para os seus lamentos. E fala assim, está doendo? Muito bom. Porque quando você exercita o músculo, a exaustão, as fibras musculares rompem. Isso dói. Mas é na cicatrização que você ganha massa muscular. Nós estamos aí nessa pandemia. Os músculos estão arrebentando para todo lado, está doendo para todo lado. Mas você vai sair mais forte em nome de Jesus, amém? Porque o Senhor não desperdiça coisa nenhuma. E se Ele está permitindo que a gente atravesse esse vale, é porque Ele quer que a gente deixe de mimimi, deixa desse crentez mais ou menos, deixa dessa vidinha medíocre. Ô gente, deixa eu falar com vocês uma coisa. Nas últimas eleições, eu nunca vi tanta mobilização de oração. Tinha tempo que eu não via a igreja, porque eu visito muitas igrejas, então eu vejo várias faces da noiva. Eu vejo o joelho da noiva, eu vejo o pé da noiva, eu vejo o cotovelo da noiva. A gente vai vendo as diferenças do corpo. E eu visito muitas igrejas. Mas uma coisa, tinha uma unidade em oração. Senhor, tem misericórdia do Brasil. Senhor, estabelece quem o Senhor quer estabelecer. Tem misericórdia do Brasil. Apesar, gente, da gente não ter
que a nossa esperança é que o Senhor é que vai fazer, nós temos que orar, porque é a Bíblia que manda a gente orar pelas autoridades constituídas. Ok? Então, seja lá quem for ganhar na próxima eleição, é para você orar. A gente não ora para quem a gente prefere orar. A gente ora porque a gente precisa orar. A gente não ora de acordo com a nossa vontade ou com se o nosso candidato ganhou. Não. Você ora porque não é candidato que vai pôr o Brasil em ordem. É a mão e a misericórdia do Senhor. Então você ora. A igreja que é responsável. O que vai acontecer no governo é desdobramento da igreja. O mundo, a sociedade, é um reflexo de como que a igreja está. Hashtag fica a dica. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Gente, Roma estava atacando o terror, matando o povo. O livro de Atos diz que a igreja crescia. E contava com a simpatia de todo o povo. A obra de Deus não está nem aí porque está acontecendo ao redor, não. Ela cresce, ela vai, ela avança. Porque o reino vem. Eu não sei se eu vou ver, mas que ele vem, vem. Eu não sei se eu vou ver Jesus voltando nos ares ou se eu vou ouvir da minha tumba. Erguei, erguei. Helena, chegou a hora. Levanta, Helena. Enquanto nós estamos caminhando para lá, a gente já vive em santidade, em amor, em justiça, em tudo aquilo que nós esperamos. Isso é poder. Isso é empoderamento. Jesus tinha ressuscitado. Os discípulos estavam perplexos. Pensavam que era um fantasma. E Jesus falava, não, vem cá, pode tocar. Pode pôr a mão aqui, sou eu mesmo. E lá em Atos 1:8, o texto diz assim, mas não, antes disso, em Lucas 24:46, não precisa de abrir não, gente, para a gente ganhar tempo, mas eu quero que você vá acompanhando, se o texto aparecer aqui fica mais fácil. Lucas 24:46. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Essas Escrituras aqui, gente, que Jesus está falando, é o Antigo Testamento, tá? É só para abrir um parênteses para quem fala que o Antigo Testamento não é mais necessário. Quando Jesus estava caminhando com os discípulos no caminho de Emaús, o Novo Testamento não existia. As Escrituras que Jesus estava expondo para os seus discípulos era o Antigo Testamento. Quando Paulo fala das Escrituras, ele está falando do Antigo Testamento. O Novo estava em curso. Vocês estão entendendo, gente? Só para vocês discernirem aí a mentira e a verdade. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Jesus está falando com os discípulos. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. De poder. Aí em Atos 1:8 diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus está se referindo a ser revestido do poder do Espírito Santo. E o que o poder do Espírito Santo faz, Helena? Que empoderamento é esse que o Espírito Santo nos dá? Ele nos dá dons? Sim, dá. Mas ele te dá muito mais outras coisas. O Espírito Santo, você precisa entender o poder que já está acontecendo na sua vida. O poder que já está fluindo na sua vida e às vezes você nem se dá conta disso. O Espírito Santo tem o poder para nos regenerar. João 3:5-7. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Você foi regenerada, você nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus estava partindo, ele falou assim, eu preciso de ir, senão ele não vai poder vir. Ele quem? O Espírito Santo. E ele vos ensinará todas as coisas. Sabe por que você crê? Não é porque você, tem um intelecto brilhante, não, gente. Nós só estamos nessa assembleia aqui, acreditando e falando de coisas que você entende, discerne como coisas de Deus, porque o Espírito Santo te ensinou isso. O Espírito Santo abriu o seu entendimento para que você compreendesse as coisas do alto. Então, quando você olha para a pessoa que não entende, você tem que olhar para ela com compaixão, não com ódio. Você olha para ela como uma pessoa que está cega, está morta nos delitos e pecados. Morto escolhe alguma coisa, gente? Morto sabe de alguma coisa? Morto está morto. E a palavra diz que quem ainda não alcançou essa iluminação do Espírito Santo pelo poder do Espírito, está morto nos seus delitos e nos seus pecados, como eu e você estávamos até outro dia aí. Mas pela misericórdia de Deus, o Espírito de Deus nos convenceu, abriu os nossos olhos, o nosso entendimento, e dia após dia tem nos ensinado e nos feito permanecer. Tem nos instruído em todas as coisas. E você nasceu de novo, você saiu do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Essa obra é um poder feita pelo poder do Espírito. Você pode dizer amém? O Espírito então nos regenera, o Espírito nos convence. Mas eu vos digo a verdade, João 16, 7, 8. Eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós só acreditamos que o nosso pecado é pecado, que o juízo existirá e que a justiça é justiça, por causa do poder do Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Esse é o poder do qual você está sendo revestido. Você consegue enxergar isso? O Espírito de Deus nos concede dons. 1 Coríntios 12, 4 a 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Presta atenção, eu quero só fazer uma observação. O Senhor concede dons. Para de olhar para a vida e para o dom da outra. Como nós temos poder nas nossas mãos, mas a gente está interessado na pilha da outra, na mala da outra, no poder da outra. O poder da outra é para o fim proveitoso que Deus tem para ela. É para o papel que ela tem no todo. Pare de se comparar. Uma estratégia do inferno para esses dias é fazer você se comparar o tempo todo. Mas a Cassiane canta muito. Mas a Helena fala com fluidez. Mas fulano toca, fulano arrebenta. E eu? Oh Deus, faltou. Não seja ingrata. Porque tem uma possibilidade sobre você. Mas às vezes você está tão interessado naquilo que Deus está dando para outra que você não valoriza o que Deus colocou na sua mão. Não despreza o que Deus te entregou. Só interessa a Satanás que você fica aí, oh vida, oh céus, oh azar. Eu não canto, eu não toco, eu não prego. Mas você faz uma faxina como ninguém. Tá rindo por quê? Tá rindo por quê? Se eu tenho habilidade para pegar uma vassoura, eu não sou apta para pegar no microfone. Maior é o que serve. Maior é o que serve. Jesus não estava brincando quando ele falou isso. Mas a gente
O apóstolo Paulo ensinou, o apóstolo Paulo falou: não entra na forma desse mundo, não pensa igual esse mundo. Você tem que transformar, renovar a sua mente, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Se você entrar no pensamento do mundo, você vai entrar num caminho torto, que parece legal, mas é caminho de morte. E é isso que a gente está fazendo. A gente glamoriza algumas funções e serviços. Por isso que a Bíblia fala que os últimos serão os primeiros e muitos primeiros serão últimos. Jesus deixou claro, nas últimas horas dele com o discípulo, ele se cinge de uma toalha, que era a tarefa do servo mais ralé. Entre os escravos, o que tinha a função mais delicada era a função de lavar os pés. É como se fosse lavar o banheiro hoje. E Jesus toma essa posição e fala assim: se eu sou Senhor e Mestre, eu sou, porque vocês estão dizendo bem, eu estou lavando os pés de vocês, façam vocês o mesmo. Agora a gente fala que é discípulo de Jesus, mas a gente quer ser servido na terra. Eu quero só te lembrar, Jesus não estava brincando. E a gente vê a Bíblia povoada desses exemplos. Davi não foi nem lembrado. Ele não foi convidado pelo seu pai para comer o sacrifício. Afinal, Samuel, o homem de Deus, Samuel, se impressionou com Eliabe. Uau, esse aí certamente, hein? Ungido, grandão, igual Saul, fortão, todo trabalhado na guerra. Olha aí, soldadão, porte de rei. E o Senhor falou: não, você está impressionado com o coração? Você está impressionado com a aparência? Eu não olho a aparência. Eu estou olhando o coração, e eu reprovei o coração de Eliabe. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não tem mais nenhum filho. Tem, um está lá, atrás das malhadas. Gente, Deus é esse Deus que não se impressiona com aquilo que a gente se impressiona. Satanás é que vive oferecendo lixinho brilhante para você. E você acha o máximo, o poder na perspectiva humana. Você vê uma mulher toda de preto, num salto poderoso, um batonzão vermelho. Nossa, ela entra, pá. Aí você fala assim: não, poder. Quando você olha para a irmã do coque limpando o banco, poder. É dela, da irmã do coque, que o diabo vai correr. Não se engane pelas aparências. Hoje tem muito, né? O look da mulher poderosa. O look da mulher pomba gira. O look da mulher... Jezabel era poderosa, gente. Jezabel era poderosa. Uma rainha poderosa. Influenciadora. Forte. Vamos falar, mulher. Acabou comida de cachorro. Abigail, mulher de um homem tolo, se humilhou diante de Davi, enfurecido, disposto a fazer uma insanidade que talvez seria reprovado diante de Deus. Ela se humilha, ela se ajoelha diante de Davi e fala: minha seja a culpa, Senhor, pela tolice do meu marido. Ela livrou um rei da ruína, ela livrou a sua casa do extermínio e se tornou uma das esposas de Davi, porque Deus é que feriu Nabal. Isso é poder. Poder de ajoelhar na hora que você tem que ajoelhar. Poder de se humilhar na hora que você tem que se humilhar. Filipenses 2 fala que ele recebeu um nome que é sobre todo nome, porque ele não temeu se esvaziar e morrer a morte mais humilhante. Pelo que, é o texto de, por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Gente, Deus não mudou de personalidade, Deus não mudou de ideia. Deus chama isso de poder. A capacidade de se doar, a capacidade de se entregar, a capacidade de pedir perdão, a capacidade de perdoar, a capacidade de andar a segunda milha, a capacidade de dar a túnica e também a capa, a capacidade de encerrar uma discussão, a capacidade de orar em favor de quem você queria matar. Isso é poder. Os dons que o Senhor nos dá não é para servir a nós mesmos, não é para a gente se exaltar, é para a gente servir.
É para a gente suportar os outros, é para a gente levantar os outros, é para a gente colocar os outros no caminho que eles devem andar. Vamos lá, gente. É para você encorajar o outro. Então para de cobiçar o que a outra tem. Começa a olhar para suas mãos, agradecer a Deus pelo que Ele te deu. E começa a ativar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Helena, mas o que eu sei fazer é fazer bolo. Tem muita cantina de igreja sustentando missionário no exterior. Não subestime o que Deus pode fazer através de uma pequena semente. Através de uma semente, um bom cocô de passarinho, uma floresta inteira pode ser gerada. O Espírito de Deus testifica que nós somos filhas de Deus. Gálatas 4, 6 e 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Gente, o Espírito de Deus que está em você é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o mesmo poder. Você tem ideia disso? Não, não tem. Senão você não estava olhando para mim assim. O mesmo Espírito que levantou Jesus da tumba é o mesmo Espírito que te habilita a viver uma vida de santidade. É o mesmo Espírito que ativa o poder de Deus em você. O Espírito de seu Filho. Vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Somos filhas, mas às vezes pensamos como escravas. O que é o pensamento de escravo? É o pensamento que pensa que pelo seu muito fazer você será justificado. Nós não somos salvas pelas obras. Se você se acha melhor do que a outra, porque você está buscando santidade e a outra está vivendo uma vida porca no pecado, eu quero te dizer, você está se poupando de muitas dores, vivendo de uma forma que traz a vida de Deus para a sua vida, mas você não é superior à outra que está vivendo uma vida porca. Não é doido isso? O mesmo amor que Deus dispensa a você, Ele dispensa a outra. A gente gosta muito de cantar, né? Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. A música é maravilhosa, mas eu acho que ela é mais uma música evangelística. Ela devia ser cantada na praça e não no culto congregacional. Porque no culto congregacional, gente, a glória é para Deus, não é sobre nós que a gente tem que cantar. A gente tem que cantar sobre Deus. Por isso que se chama culto. É culto para Deus, hashtag turma do louvor. Tem umas músicas que você canta que é para cantar no evangelismo, na hora da oferta, né, e tal. Ou numa ministração específica, onde você está ministrando sobre pessoas. Mas na hora do culto, louvor, a igreja louvando a Deus, é a Ele a glória, a Ele o louvor. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Nosso louvor deve ser cristocêntrico. Jesus está no centro. Mas a gente às vezes gosta de cantar música sobre nós na hora do louvor. E aí o povo fica, né? A música é maravilhosa, gente. Mas imagina essa música cantada de serenata para uma prostituta. Vai lá na zona boêmia e canta. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só para te encontrar. Gente, você já é 99. Que história é essa de cantar? Ai... Ele deixa as 99 para me encontrar. Você já foi encontrada, querida. Hashtag. Você é filha de Deus. Mas aí precisa de chamar os coaching. Para te lembrar que você tem poder. Você fala, repete. Meu Deus, que estado é esse? Que evangelho é esse? Que o povo está precisando da manivela coach. E eu reconheço os coaches, tá? Hashtag fica a dica. Ó, coach é uma bênção. Coach é um treinador profissional que vai te mostrar como ferramenta aquilo que você pode fazer, aquilo que você sabe fazer. Vai te colocar numa jornada
profissional maravilhosa, entendeu? Existem coaches na questão do autocuidado. Sensacional isso. Tá? Não estou desmerecendo de maneira nenhuma o trabalho do coach. Só que o trabalho do coach não substitui o evangelho de Jesus Cristo. Só o evangelho é poder de Deus para quebrar as cadeias na nossa mente, no nosso entendimento, mudar o nosso DNA. Não ter, gente, aí é bacana, mas se você está querendo colocar o conselho coach no lugar do evangelho, é muito frágil. Vai durar 4 meses. Você vai conseguir organizar sua vida, arrumar um bom emprego, se vestir melhor, se comunicar melhor, mas o vazio que só Deus preenche vai continuar lá dentro. Só o evangelho. Só o evangelho. E o evangelho nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que você se tornasse filha também. E filho, age como filho, pensa como filho, não como barganha. Mas é porque é do meu DNA. Santidade é meu DNA. Eu não sou santa para querer algo mais de Deus. Não é meritocracia. É graça. Eu sou alcançada pela graça. Eu não mereço porcaria nenhuma. Mas o Senhor me ama a si mesmo. Insistiu comigo a si mesmo. Me entregou o único filho dele para me ter de volta. Para que eu viva uma vida decente. E uma vida que aponte para Ele. E que tire as criaturas da lama onde elas se encontram. Da existência porca onde elas se encontram. Para que elas vivam novamente para a glória de Deus. Isso é o evangelho. Mas aí a gente fica perdido, sabe? No intermediário. E a gente precisa de alguém. Falar uma palavra de encorajamento. Vai ler a Bíblia que você vai receber muita palavra de encorajamento. A Bíblia vai te empoderar. Você vai ver que você é filha. Filha de Deus. Você é filha de Deus. O Espírito Santo nos conduz. Gálatas 5, 18 a 25. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Senhor te habilita, o Espírito te habilita a viver uma vida diferente. Mas você tem que se achegar. Gente, como é que está a nossa vida de oração? Você vai ter que orar o resto da vida. O quê? Nossa, Helena, peraí, vou ter que orar o resto da minha vida. Eu quero conversar com o João Lúcio o resto da minha vida. Entenderam? Jesus vem buscar uma noiva que gosta de conversar com ele. Intimidade se dá na conversa. Deus fala e você fala. Deus fala e você fala. Se você não ora, querida, você está vivendo uma religião, não um relacionamento. Não é... Helena, isso é religiosidade. Não, religiosidade é você frequentar uma comunidade de fé, seguir as regras da comunidade de fé, mas não se dirigir a Deus em oração. Oração não é religiosidade, não. Religiosidade é ter a saia comprida e continuar com a língua grande também. Isso é religiosidade. Religiosidade é quando você tem uma aparência de justiça, mas o coração está com um punho em riste contra o outro. Religiosidade é quando você frequenta o culto, mas é incapaz de abraçar um travesti. Religiosidade é quando você gasta R$100 sem culpa no salão de beleza, mas não ajuda nenhuma obra social. Isso é religiosidade e isso mata.
O Espírito Santo nos faz frutificar. Eu não vou repetir, foi o texto que a gente acabou de ler, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Um bom termômetro, se a gente está vivendo a religiosidade ou se a gente está vivendo um relacionamento, é o fruto que está dando. Porque, gente, fruto de plástico, ele parece verdadeiro, mas quando você pega nele, ele não tem vida. Ele não tem sumo, ele não tem cheiro. Ele tem aquele formato bonitinho, mas não tem substância, é leve. Que fruto que as pessoas têm visto na sua vida? A gente não pode produzir. O relacionamento com Deus é que produz em nós. Quando você anda com Jesus, diariamente, num relacionamento íntimo, quando você pensa que não, está saindo fruto para todo lado. Ele faz em você. A gente está tão acostumado a ter o controle. A gente gosta de produzir santidade. Deixa eu te falar, a santidade a gente não produz. A gente renuncia, a gente organiza prioridades, a gente busca, mas quem produz em nós é o Espírito Santo de Deus. Ele nos santifica e nos aperfeiçoa no caminho da santificação. Por isso é impossível a gente viver uma vida com Deus independente. Não existe independência em Deus. Aliás, foi pelo desejo de independência que nós começamos essa trajetória arruinada humana. Satanás foi na mulher, através da serpente, e disse: mas é claro que você não vai morrer. Você vai ser como Deus. Proposta, hein? Se você é como Deus, você não precisa de depender de Deus, querida. E ele continua fazendo a mesma proposta para a gente. Você não precisa depender do seu marido. Você não precisa de ficar numa relação que presta conta, que ridículo. Um casamento que presta conta. Que coisa antiquada. Se eu sou a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo presta conta para Cristo, por que eu, como uma antecipação daquilo que eu estou esperando no casamento, não vou ser submissa ao meu marido? E eles não estão aqui, mas se eles estivessem, eu diria: se os homens estivessem aqui, para os homens que estão aqui, eu posso dizer: é fácil para a igreja se submeter a Cristo, porque Ele provou o amor dele com a própria vida. Cristo não abusa da igreja, Cristo não bate na igreja, Cristo não humilha a igreja, Cristo não estupra a igreja, Cristo ama a igreja de tal maneira que deu a vida no lugar dela. Quando nós começarmos como igreja, homens e mulheres, olharmos para o modelo do grande casamento, nossos casamentos serão curados. Nos capacita a vencer o pecado. Porque se viverdes segundo a carne, Romanos 8,13, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo intercede por nós segundo a vontade de Deus. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo, em Romanos 8, 26, 27, o texto que eu acabei de ler, Paulo está dizendo à igreja em Roma que o Espírito Santo intercede segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. Porque a vontade de Deus é que é perfeita, é que é boa, é que é a melhor para nós. E o poder do Espírito Santo de Deus intercede por você todos os dias. Já parou para pensar nisso? Uau! Quanta encrenca que o Espírito Santo já deve ter livrado a gente. Não, Senhor, não é isso aí que ela está falando, não. É isso aqui. Graças a Deus pelas orações não respondidas da maneira que eu queria, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. João 16:13, o Espírito nos guia à verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a
toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13. E finalmente, 2 Coríntios 3, 18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Gente, nós estamos numa jornada terrena, mas há um poder que nos move. Um poder que vai nos transformando dia após dia, se nos submetermos a Ele, se nos rendermos a esse poder. Vai nos transformando dia após dia à semelhança de Cristo. Você já parou para pensar? Ser semelhante a Jesus? Ter um coração como o de Jesus? Ter um olhar como o de Jesus? Ter cheiro de Jesus, ter abraço de Jesus, ter a sabedoria de Jesus, ter o consolo de Jesus, ter a coragem de Jesus, a intrepidez, a ousadia de Jesus. É nessa imagem que o Espírito Santo está trabalhando para nos transformar, dia após dia. Mas quantas vezes nós colocamos o pé na porta? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Quando Jesus fala isso em Apocalipse, ele está dizendo, cear, gente, na cultura judaica, é ter relacionamento. É me tornar amigo. Não é só comer junto, é me tornar próximo. Por isso que Jesus era muito criticado, quando ele era visto na mesa de publicanos e pecadores e cobradores de impostos. Porque significava, ele estava dizendo com aquela atitude que ele era amigo. Meus parceiros. Então por isso que era tão estapafúrdio. Como assim? Ele é um mestre, ele ensina, mas agora está lá sentado com aquela corja. O fato é que aquela corja nunca mais foi a mesma. Foi transformada, porque onde Jesus entra, ele transforma. Então, se não está acontecendo transformação na sua vida, é porque talvez você esteja com o pé na porta. O seu eu, o seu intelecto, a sua razão, a sua ferida, a sua decepção, o que te fizeram na religião. Mas eu quero te dizer, minha linda, tira o pé da porta. Abre e deixa ele entrar. Vem comer comigo, Jesus, porque eu preciso desesperadamente ser como o Senhor. Eu preciso desesperadamente ser como o Senhor é, olhar como o Senhor olha, enxergar as perspectivas como o Senhor enxerga. Eu preciso desesperadamente aprender do Senhor que é manso e humilde de coração e deixar esse meu fardo que está me exaurindo aos seus pés. O convite dele continua posto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear. E ele também convida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, a gente vai para todo canto, a gente corre para todo lugar, mas a gente não vai para o quarto. A gente não vai para o quarto. Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui porque te amo. Eu não quero estar aqui para cantar uma canção. Eu não quero estar aqui para pedir algo de tuas mãos. Eu só quero estar aqui
porque te amo. Porque te amo, eu paro todas as coisas. Porque te amo, me prostro diante de ti. Porque te amo, escolho a boa parte, que estar aqui, quer te adorar, Senhor, quer te ouvir, quer estar aqui, porque te amo. Te amo, Jesus. Que o nosso amor seja prática. O amor é o que o amor faz. Não adianta a gente cantar canções de amor e não pararmos diante dele para nos enchermos daquilo que vai nos defender e nos sustentar no dia mau. Não há vida fora dele. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, ele diz, o caminho, a verdade e a vida. Mas a gente tem buscado vida onde ela não existe. A gente tem cavado cisternas rotas e desprezado a fonte. Feche seus olhos. Eu queria que você pensasse que o Espírito que levantou Jesus da tumba é o mesmo Espírito que te convenceu da justiça, do pecado, do juízo. É o mesmo Espírito que te desperta quando você erra, que te consola no dia da perda, no dia do luto, no dia da dor, no dia da adversidade. É aquele que te sustenta. É o que te cura. Mas quantas vezes nós entristecemos o Espírito? A palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito. Ele é uma pessoa. Ele habita em nós e a obra dele é o que nos convence, nos sustenta nesse tempo que se chama hoje. Mas às vezes nós colocamos tantos entulhos sobre a fonte, a tal ponto que parece que a fonte secou. E o Senhor quer desentulhar essa fonte. Ele quer remover o lixo, o entulho, as pedras da indiferença, da religiosidade, dos projetos humanos, das falsas ideologias, dos ídolos que insistem em se erguer na nossa vida. Somos tão idólatras, apegados ao dinheiro, apegados a status, apegados ao poder que o mundo e Satanás dá. Mas existe um poder que flui do alto. E Jesus diz assim: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus quer fluir em você. Quer jorrar através da sua boca, dos seus olhos, das suas mãos, do seu trabalho, do seu dinheiro. Ele quer jorrar. Isso é poder. Quando você se levanta da cama e o inferno fala: ah, não.
ela acordou de novo. O Eterno deu mais um dia de vida para ela. Isso é poder. Quando os demônios fogem de você, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem um caminho. Sujeitar a Deus é poder. E quem se sujeita a Deus depende de Deus, busca a Deus. Não tem como você se sujeitar a Deus indiferente a Ele. A gente está querendo vencer Satanás, as trevas, esse mundo tenebroso na nossa própria força. Vamos sucumbir em cima de uma cama. Nós não damos conta. Mas quando nos sujeitamos a Ele, somos cheios do Espírito, vivificados pelo Espírito, ativados pelo Espírito. E quando você pensa assim, eu estou no meu dia mais terrível, estou no meu dia que eu me sinto menor, estou no meu dia que eu sinto o peso da minha incapacidade, é nesse dia que o poder de Deus se manifesta, porque é na sua fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. E é isso que Ele quer fazer com você, mulher. Acorda! Espírito Santo de Deus, tira as vendas dos olhos, tira as escamas dos olhos. Os corações tomados, Senhor, pela idolatria de ideologias falsas do nosso tempo. Corações esperançados no homem. Corações esperançados em poder humano. O Senhor é nossa esperança, Senhor. Não há outra fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte.